comentaremos nesse vídeo a respeito de algumas alterações recentemente introduzidas no regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina. A primeira delas diz respeito ao diferencial de alíquotas. Ela produz efeitos a contar de 1º de março de 2020. Na verdade, essas alterações que a gente está trazendo já foram fruto de aprovação por intermédio de lei do Estado de Santa Catarina e agora elas estão sendo introduzidas no regulamento do nosso Estado. Lá no regulamento, a gente tem uma previsão de que o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas, devido por ocasião da entrada no estabelecimento de máquinas, aparelhos e equipamentos oriundos de outra unidade da Federação destinados à integração ao ativo permanente, ao imobilizado, ele poderá ser lançado em parcelas mensais iguais e sucessivas no livro registro de apuração do ICMS, no mesmo número previsto para crédito, devendo a primeira parcela ser debitada no mês em que ocorrer a entrada do bem no estabelecimento. Então vai lançar o débito e o crédito no mesmo mês. Ou seja, tem o débito do diferencial de alíquotas dessa aquisição e, pelo princípio da não cumulatividade, tem o direito de creditamento, vai fazer os dois ao mesmo tempo. Lança uma parcela de crédito e, ao mesmo tempo, uma parcela de débito. Porém, essa regra não se aplica às entradas de mercadorias sujeitas à alíquota de 4%. Temos alteração também na lista de veículos automotores com alíquota de 12%. Ela produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, lá no anexo 1, na seção 4, que a gente tem essa lista de veículos, a gente tem essas alterações aqui. Destaque para a questão dos iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte, exceto barcos a remo e canoas. Esses veículos aqui têm alíquota de 12% do ICMS. Alteração também na lista de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais com redução na base de cálculo, lá na seção 6, o anexo 1 do regulamento. A gente tem aqui alteração para máquinas e aparelhos de desobstrução de tubulação por jato de água. Alteração também na lista de máquinas e implementos agrícolas com redução na base de cálculo. Isso lá na seção 7 do anexo 1. Alteração aqui, portanto, para esses produtos que a gente está verificando. Irrigadores e sistemas de irrigação, outros irrigadores, semeadores, adubadores e tratores agrícolas de rodas. Alteração também lá na lista de equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde com isenção do ICMS. Essa alteração ela produz efeitos a contar de 8 de agosto de 2019. Trata-se lá da seção 20 do anexo 1 do regulamento. E a gente tem aqui os produtos que sofreram alteração. Também alteração na lista de mercadorias integrantes na cesta básica da construção civil com alíquota de 12% em Santa Catarina. Essa alteração produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Então a gente tem aqui alteração para essas mercadorias aqui com alíquota de 12%. Alteração no benefício de isenção do ICMS de equipamentos e acessórios destinados à prestação de serviços de saúde, onde o item 73 da seção 20 do anexo 1, que trata de prótese de silicone, o benefício ele somente se aplica se a operação for contemplada com desoneração das contribuições para o PIS e a COFINS. Alteração também relacionada com o benefício de querosene de aviação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. A redução é de 58,823% para essas operações, cuja representação, filial ou matriz da distribuidora de combustível esteja sediada em Santa Catarina. A outra condição que a gente tem para esse benefício ela não foi alterada. Alteração também na redação do benefício de redução da base de cálculo de máquinas e implementos agrícolas, com efeitos a partir de 1º de março de 2020. Aqui, na verdade, um ajuste de redação em função da nova alíquota interna em Santa Catarina de 12%. Então, a redução ela vai ser de 53,32% nas operações internas sujeitas à alíquota de 12% e de 41,66% nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 12%. Aqui, na verdade, como eu disse, um ajuste de redação para manter a mesma tributação que existia anteriormente a essa nova alíquota interna. No benefício do crédito presumido para microcervejaria, considera-se microcervejaria a empresa cuja produção anual de cerveja e chopp artesanais correspondente ao somatório da produção de todos os seus estabelecimentos, inclusive os de coligadas e o da controladora, não seja superior a 5 milhões de litros. Produz efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020. Alteração também no crédito presumido de farinha de trigo. O benefício, até 30 de abril de 2021, aplica-se também nas saídas de mistura para preparação de pães, classificada no código 1901-209900 da NBM. Obviamente que aqui o prudente teria sido colocar o código da NCM e não da NBM, observadas as condições previstas. Isso com efeitos a contar de 1º de agosto de 2019. Houveram também algumas revogações, como o parágrafo 1º do artigo 27 do regulamento, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.
Isso porque, com a nova redação das alíquotas interestaduais, a questão do diferencial de alíquotas e tudo mais, não faz mais sentido estar no regulamento. Era uma regra específica que tinha em Santa Catarina com relação às alíquotas no caso de empresas de construção civil. E a revogação do item 8 da seção 1 do anexo 1, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, lá na lista de produtos supérfluos, que tratava de iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte, barcos a remo e canoas, da posição 8903. Isso a gente viu lá no início, que a alíquota passa a ser agora de 12%. Aqui eles tinham uma alíquota de 25%, pois estavam na redação de produtos supérfluos. A alteração se deu com base no Decreto 963 de 2020, publicado em 2 de dezembro de 2020, e ele entra em vigor na publicação, exceto em relação às datas que a gente mencionou expressamente ao longo do vídeo.